Vamos continuar então com a implementação dos algoritmos de execução de programas em paralelo por meio do schedule dinâmico. A gente vai ver aqui, começar então nessa aula com o algoritmo de Tomasulo, continuando com os mesmos slides da aula anterior. A gente vai ver que as primeiras tentativas de um algoritmo paralelo com o algoritmo dinâmico de Tomasulo ocorreram no mainframe IBM 360-91. A gente vai ver aí que qual que era o problema dessas instruções. A gente não tinha cache nessa arquitetura e nem na organização que ela usava naquele tempo. Então as instruções elas demoravam muito para acessar a memória. E também as instruções de ponto flutuante elas demoravam muito para terminar de serem executadas. Então o paralelismo era fundamental nessa ideia. A ideia da implementação para esse mainframe era ter um alto desempenho sem compilador. Um outro obstáculo é que só existiam poucos registradores de propósito geral. Nesse caso aqui, para ponto flutuante, eram apenas 4. Então, o algoritmo de Tomasulo veio para resolver da seguinte maneira. Ela tentava implementar mais registradores do que a gente conseguiria enxergar inicialmente e tentaria resolver todos os tipos de conflito quando possível. Tá? Para resolver os conflitos WAW e aqui está errado, né? WAR, a gente poderia usar o que a gente chama de renomeação de registradores. A gente vai ver essa técnica daqui a pouco. Isso daí continuou sendo executado, esse algoritmo de Tomasulo implementado, melhor dizendo, em outros hardwares, tanto que a partir do Pentium 3 e do PowerPC 604, até hoje, essa é a solução ainda bastante aplicada. Bom, como é que funciona o algoritmo de Tomasulo? A gente tem controles e buffers, que são, na verdade, registradores, que estão distribuídos por unidades funcionais. As unidades funcionais elas passam a ser chamadas de estações de reserva. Elas mantêm, então, uma instrução que foi emitida, que ela começou a ser executada, ela mantém os operandos que estão pendentes. O que significa isso? Vamos supor que várias instruções estão em execução, tudo em paralelo. Tem uma delas que precisa do resultado de uma instrução que está em execução também. Então a estação de reserva ela vai manter um registro sobre isso. Quais são os registradores de dados que ainda não estão prontos para serem executados. O algoritmo de Tomasulo também vai substituir registradores por apontadores para registradores. Então, isso daí o que vai fazer? Vai remover os tipos de conflito WAR e WAW. Isso daí é chamado de renomeação de registradores. Isso é feito dentro da estação de reserva, porque os nomes dos registradores dentro das instruções do assembly, eles não são mais usados. Esses nomes iniciais são apenas uma referência para registradores e os mesmos nomes só vão ser mantidos se houver dependência de dados verdadeira entre eles. Outra vantagem, vamos supor que a gente tem mais estações de reserva do que registradores. Por compilador, a gente não conseguiria, de repente a gente ia criar dependências que na prática elas não deveriam existir, do WW e WAR. Então, com essa renomeação de registradores por meio das estações de reserva, a gente consegue melhorar, otimizar ainda mais do que os compiladores conseguiriam. E como é que a gente consegue passar os resultados das execuções de instruções para as próximas, né? A gente tinha, naquele caso do pipeline que a gente estudou anteriormente, aquela forward unit, né? Unidade de adiantamento. Aqui nesse caso, a gente vai ter o que a gente chama de Common Data Bus, um barramento comum para todas as estações de reserva, e todas as estações de reserva vão ficar acessando ou ouvindo o que esse barramento está transmitindo. Então, se passar no meio desse barramento um registrador da qual uma unidade funcional, uma estação de reserva está esperando,
ele vai buscar esse dado no barramento de dados comum e vai utilizar para continuar a execução da instrução que ela está carregando. Os load stores também são tratados com estações de reserva. A gente vai ver como. O load e o store também vão ser tratados agora como operações aritméticas, por exemplo, como instruções do tipo R. Elas também vão ter estações de reserva, só que vão ser estações de reserva próprias para elas, separadas das outras, porque a gente vai conseguir verificar endereçamento, inclusive, de operações de acesso à memória, para verificar conflitos. Vamos ver como é que se faz na prática a renomeação de registradores. A gente tem aqui uma antidependência, que é um write after read, do F8, e tem uma outra antidependência aqui do registrador F6, o write after read. A gente também tem dependência de saída do F6 aqui, com o write after write. Como a gente resolve isso? Tentem parar como a gente pode renomear esses registradores de maneira a ter um resultado correto. A gente poderia simplesmente traduzir esse registrador F6 como S, nesse uso aqui, que é uma leitura, uma escrita. Esse aqui está lendo o resultado desse. Agora, o F6 aqui, ele já tem outro valor. Então a gente poderia converter esse F6 para S, some a dependência aqui, e, de novo, o F8, a gente tem aqui uma leitura, uma escrita, então esses dois aqui não estão relacionados. Se a gente substituir e esses dois estão, né? Se a gente substituir esses dois por T, fica então a dependência resolvida. Agora a gente só tem read after write, que não tem como a gente resolver, tem que seguir a ordem mesmo da execução das instruções. Bom, como eu disse antes, renomear as instruções é feito dentro das reservation stations. Então a instrução, cada estação de reserva vai ter a instrução que está sendo executada, qual é o tipo. Ela vai ter o valor dos operandos que já estão disponíveis. E também ela vai ter o número do registrador dos operandos que ainda estão sendo executados, que não estão prontos. Então a estação de reserva ela busca e carrega os operandos assim que eles ficam prontos. E eles fazem isso por buscar no barramento no Common Data Bus. Né? Quando a instrução pendente termina, o dado é enviado para o Common Data Bus e todas as estações de reserva que estão esperando esse dado já recolhem. A instrução ela só vai atualizar o banco de registradores assim que ela terminar de executar finalmente. Mas o dado dela não vai para o banco de registradores para depois ir para as outras instruções que estão esperando. Tá? Elas já vão direto pelo Common Data Bus. Então aqui está um diagrama de como a gente pode implementar um algoritmo de Tomazu. A gente vai ver cada uma dessas partes. Inicialmente, existe uma fila de instruções. As instruções que chegam da memória, elas entram numa fila. E essa fila ela guarda a ordem que as instruções chegam para ser executadas. Essa ordem é muito importante ser armazenada para a gente saber em qual que é a ordem que as instruções devem ser completadas e para a gente saber qual é a dependência de dados verdadeira entre elas. Assim que a instrução ela chega nessa fila, ela já pode sair e entrando nas estações de reserva. Aqui a gente tem 4 tipos de estação de reserva diferente: o load e o store, instruções para load store, instruções para soma de ponto flutuante, instruções de multiplicação de ponto flutuante. Pode ter outras, tá? Nesse exemplo aqui a gente só tem de ponto flutuante, mas pode ser de inteiros também. No caso, as instruções load store elas têm o endereço de memória a ser acessado e elas têm também a store, o dado que elas vão armazenar na memória. O load não precisa porque o dado já sai direto e vai para o banco de registradores. Aqui está o banco de registradores, tá? E o que acontece aqui? As estações de reserva vão renomear os registradores que
são utilizados para executar a instrução. E nessas estações de reserva aqui de ponto flutuante, estão os dados que são necessários para executar. No caso, pode vir direto do banco de registradores, ou pode vir de uma outra instrução que está sendo executada pela Common Data Bus. Normalmente as instruções do tipo R, elas têm 2 operandos, e elas têm também o destino, que vai dizer para onde vai salvar. Então aqui, esse é um número do registrador de destino que pode ser renomeado e pode ter uma referência dele em outras estações de reserva que precisam desse destino que ainda está sendo calculado. Assim que termina de ser calculado, tem um broadcast do dado aqui e as outras estações de reserva que estão esperando por esse dado podem gravar. Também vai para o banco de registradores. Esse aqui então é o diagrama básico do algoritmo de Tomasulo. Um detalhe importante aqui na implementação do algoritmo de Tomasulo é que o que a gente está querendo melhorar em relação ao pipeline anterior. O pipeline anterior ele tinha, por exemplo, um somador, né, que era onde executava as instruções. Nesse caso aqui, a gente não quer ter um, a gente quer ter N somadores, N unidades funcionais para executar a mesma operação, N loads, N stores e assim por diante. Porque se a gente tem 10 instruções de soma entrando aqui, e a gente tem 10 unidades funcionais de soma, vamos executar tudo junto, vamos conseguir colocar o máximo que a gente conseguir em paralelo. Essa é a ideia desse algoritmo de Tomasulo, é a diferença do pipeline anterior. A gente não quer esperar que uma instrução que demore mais termine para continuar executando outras. A gente vai executando tudo junto ao mesmo tempo no que puder, desde que as dependências permitam. A gente vai ver como executar ele, primeiramente, numa sequência de instruções num exemplo. Tá? São 3 passos. Primeiro, a instrução entra na fila de execução. Aí, se houver uma estação de reserva disponível, vamos supor que ela é uma instrução do tipo load, e tem algum espaço aqui para ser executado um load, ela já entra na estação de reserva. Se os operadores não estiverem disponíveis para essa instrução, vamos supor que o load ela depende de um endereço aqui que não pode ser calculado ainda, por exemplo, aí ela tem que ficar esperando até o dado estar pronto. Quando um operando estiver disponível, aí qualquer estação de reserva que está esperando por ele pega esse operando do barramento comum. Quando todos os operandos de uma instrução estão prontos, a instrução começa a executar. Os loads e stores elas devem manter na ordem do programa, tá? Se você não quiser comparar endereços. Então, nesse caso aqui, a gente tem realmente uma fila do load store das instruções para serem executadas. E nenhuma instrução é permitido que ela inicie a execução até que todos os branches que procedem sejam completados. Então, ainda nesse caso aqui, a gente não está tratando ou paralelizando conflitos de controle. Tá? E aqui o resultado. Quando tem o resultado, escreve para o barramento comum, que vai para todas as estações de reserva que estão esperando, os store buffers, e também grava no banco de registradores.